beleza? Bem-vindos ao Arca Brau. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E nós estamos construindo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre águas quentes e águas frias. E como isso pode gerar muita economia para você. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente! Como vai colocar água quente encanada na sua casa, esse vídeo aqui é pra você, então já deixa o seu like aqui pra ajudar a gente, se inscreve no canal porque toda semana a gente tem 2 vídeos novos falando sobre obras. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar pra vocês os diferentes tipos de água quente encanada e também água fria. E também apresentar pra vocês qual solução acaba ficando mais econômica. Bom, gente, primeiro de tudo, temos certeza, né, que a água em seu estado natural, por natureza, ela é fria. A partir daí, precisamos arrumar uma maneira de aquecer ela. Temos 2 modelos mais utilizados no mercado. O primeiro sistema é que a água sempre está no estado frio. E aí, a partir de uma resistência elétrica, ela é rapidamente aquecida e já liberada para o uso e consumo. É o sistema que a gente vê aí a partir de chuveiros. Então, a água está ali, bem dizer, fria no cano. O chuveiro está aqui. A partir do momento que a água atravessa o chuveiro, a resistência do chuveiro aquece e libera água quente. E já no sistema de água encanada quente, né, que é o segundo sistema, a água ela já está pré-aquecida muito antes do nosso uso. E ela deve ser armazenada em um tanque de armazenamento capaz de suportar grandes temperaturas. E o nome popular dele é boiler. E toda vez que eu falava sobre boiler lá no Instagram, choviam perguntas perguntando: Thaís, o que é o boiler, gente? O boiler nada mais é que um tanque reservatório que vai armazenar ali a sua água quente que vai para os canos, seja para o chuveiro, para sua máquina de lavar louça, para a máquina de lavar roupa ou até mesmo para sua torneira. Então, o que é o boiler? É um tanque reservatório, eu pedi pro Derson deixar uma foto aqui para vocês verem, que vai simplesmente fazer a armazenagem dessa água quente. E de uma forma muito simplificada, o boiler é como se fosse a versão oposta de uma caixa d'água, né? A caixa d'água está ali justamente para ser o reservatório de água fria. O boiler é parecido com uma caixa d'água, só que faz o armazenamento de água quente. Gente, quando eu falo parecido, é na função de armazenagem de água, tá? Porque o sistema de boiler é muito mais complexo e ele é muito mais resistente, justamente para conseguir aguentar altas temperaturas aí de água. E só para ficar aqui como informação para vocês, para poder assimilar mais ainda essa ideia que o boiler é parecido com a caixa d'água, a gente quando foi fazer o cálculo, o tamanho da caixa d'água que a gente ia comprar aqui, a gente já considerou o nosso boiler, né, que inclusive é a opção que a gente escolheu aqui para armazenar nossa água quente. Então a gente utilizou a capacidade de armazenamento do boiler para poder juntar com a caixa d'água, para considerar nossa capacidade total de armazenamento de água aqui em casa. Ou seja, nossa caixa d'água vai armazenar a água fria aqui de casa e o nosso boiler vai armazenar a água quente. E nesse sistema de armazenamento de água quente, existem diversas formas de aquecer a água, né? Como o boiler é apenas o tanque que armazena, precisamos de uma maneira de aquecer. E existem diversas, seja ela por aquecimento elétrico, aquecimento por gás ou até mesmo aquecimento por placas solares. Então, gente, tem diversas opções aí. E para começar, a gente vai apresentar para vocês o sistema de água encanada fria e aquecida por um chuveiro elétrico. Bom, gente, basicamente o sistema de água encanada que vai direto para um chuveiro é feito a partir desse tubo padrão, né? O tubo marrom de PVC. O sistema se consiste no seguinte: tem o ponto de água ali em cima, ele desce e é barrado através de um registro que é conhecido como registro de gaveta. Gente, notem que esse nosso registro está um pouco elevado. A gente passou aqui a coordenada errada, quando na verdade ele deveria estar a 1,80 m. Mas a gente com certeza vai arrumar, né, antes de tampar isso daí. Inclusive por isso que a gente não fechou. Então lembre-se que registros têm uma base de 1,80 m, tá? Então lembre-se disso. Você desce a partir desse registro de gaveta e você já direciona aqui o fluxo de água para um segundo registro, né? Um registro de pressão. E esse registro controla o fluxo de pressão que é mandado a partir dele até a saída.
E ali na saída colocamos o nosso chuveiro. Quando a água passa dessa saída e entra no chuveiro, a resistência do chuveiro vai fazer o aquecimento e vai fazer com que a água caia sobre nós. E um outro detalhe aqui, para ter essa conexão de chuveiro elétrico, temos que fazer um ponto elétrico, né? Afinal, é isso que vai alimentar o nosso chuveiro. Bom, e agora vamos falar um pouco sobre o sistema de armazenamento de água quente, né? E as 3 formas possíveis para fazer o aquecimento dessa água. Primeiro, vamos começar com o sistema de aquecimento elétrico. E no boiler elétrico, gente, como o próprio nome diz, o aquecimento da água é feito através da eletricidade, assim como nos chuveiros. A diferença é que no boiler elétrico o consumo acaba sendo um pouquinho mais baixo que nos chuveiros, então acaba compensando mais no dia a dia. Mas se a gente comparar com os outros métodos, esse acaba sendo o método mais caro de aquecimento. Mas ainda assim, ele é o sistema mais fácil de se executar, porque você vai precisar somente de um ponto de água fria, um ponto de água quente e uma tomada. Então a execução dele acaba sendo muito mais fácil. E o segundo tipo de aquecimento para a água do boiler, gente, é um sistema muito utilizado em prédios, que é feito por aquecedor a gás, que acaba sendo muito mais econômico se a gente comparar com o aquecimento elétrico. E nesse sistema de boiler a gás, fazemos o aquecimento da água através de uma chama que fica acesa constantemente. Quando a água chega numa certa temperatura indicada, a chama diminui. Quando a água baixa a temperatura ou é adicionado novas partes de águas frias para serem aquecidas, a chama aumenta. Isso tudo de forma automática, tá? Então é um sistema, vamos dizer assim, muito moderno, capaz de verificar a temperatura que a água se encontra e fazer com que a chama cresça e diminua para fazer com que a água chegue na temperatura realmente precisa. Bom, para o uso no dia a dia não tem como comparar com o boiler aquecido apenas por eletricidade. Ele é muito mais em conta. Então assim, você consegue economizar muito no seu dia a dia utilizando o aquecedor a gás. Porém, o método de execução para conseguir a instalação dele já é um pouco mais complexo. Além de você ter que ter um ponto de água quente, um ponto de água fria, um ponto de eletricidade, você ainda tem que deixar um ponto encanado apenas para tubular gás. Então acaba que tem um trabalhinho a mais aí, né? Mas apesar desse adicional que é a tubulação de gás, se você pôr na ponta do lápis, ainda assim ele é mais econômico apenas do que o boiler elétrico. Será que ela apareceu no vídeo? E, gente, eu já presenciei no apartamento de um amigo meu esse sistema de aquecedor a gás e a gente é realmente muito funcional. Inclusive, ele estava me explicando como mexia ali no próprio aquecedor, né? Então, ele fica meio que aparente, você consegue mexer, aumentar a temperatura que você quer, diminuir. É um negócio bem interessante mesmo, tá? E a terceira forma de aquecer a água, gente, do boiler, é o sistema mais complexo de ser instalado, porém é o mais econômico, que é o aquecimento por energia solar. Nesse sistema são instaladas placas solares em cima do telhado ou da laje, se for como no nosso caso, nosso terraço, né? E constantemente a água do boiler vai circulando nessas placas solares para que se mantenha a água em alta temperatura. E assim ela fique aquecida. Bom, e por que a gente fala que esse sistema ele é o mais complexo? Porque além do sistema de armazenamento, você tem que fazer o ponto de água quente, o ponto de água fria, você tem que deixar um ponto de energia elétrica ali para um dia nublado, em que o seu boiler não vai ser aquecido por energia solar, daí ele já volta no primeiro sistema, que é o de energia elétrica. E além disso tudo, você tem que fazer a instalação de placas solares no seu telhado. E isso dá um maior trabalhão. E cada placa já tem um custo bem, vamos dizer assim, um pouco elevado, né? E se a gente for levar em consideração todo o conjunto do kit, do boiler, mais as placas solares, né, para o aquecimento solar, acaba saindo também o sistema de instalação mais caro que tem. Então, além de ser o mais complexo, ele é o mais caro. Mas, gente, apesar disso tudo, a economia que ele gera em relação ao aquecedor a gás e apenas o aquecedor elétrico é muito alta. Em pouco tempo de uso, vamos dizer que é uma curva, né? O aquecedor solar já sai com o valor aqui em cima e os outros dois estão um pouco mais abaixo. Conforme a gente vai utilizando, isso aqui vai se invertendo até o ponto de cruzada.
aonde manter o seu boiler apenas solar se torna muito, muito barato. E os outros dois você tem periodicamente que investir tanto em energia elétrica, tanto em gás. Então acaba trazendo os outros dois um pouco para cima. Então, resumindo, o mais caro para ser instalado, o que dá mais trabalho para ser instalado, é o mais econômico. E por que ele é tão econômico? Porque a base primária de funcionamento dele é gratuita. Gente, o sol é gratuito, a gente não paga pelo sol, né? Então, acaba se tornando, bem dizer, uma energia sustentável e muito renovável, né? Na verdade, todos os dias pela manhã, quando o sol nasce, você está renovando a energia. Mas claro, gente, tem que pensar também na região que você mora, né? Afinal, vamos supor que você mora no sul, onde a incidência solar é muito baixa. Não compensa você investir num boiler com aquecimento solar, afinal, o sol é muito ausente nessa região, na maioria das estações, né? Então pode ser que nesse caso um boiler com aquecimento a gás seja mais eficiente. Aqui pra gente, a gente escolheu o boiler com aquecimento solar. Afinal, nossa cidade é uma cidade com alta incidência de calor, de sol. São raros dias que o sol se esconde por aqui, então pra gente vai compensar muito. Então, mas tem que analisar. Se você tem muita incidência solar, com certeza compensa você colocar um boiler por aquecimento solar. Se não é o seu caso, talvez compense você colocar sim um boiler com aquecimento a gás. E se você está em uma das raras regiões do país onde tem muitos rios, muita água, muitas usinas hidroelétricas, provavelmente você paga muito barato na sua energia elétrica. E aí sim compensa você fazer a instalação do aquecimento a partir da eletricidade. Mas claro que não dá nem para citar quantos lugares dá para se fazer isso, né? A gente está num país realmente complicado. Bom, e agora eu vou subir para mostrar para vocês como a gente fez aqui a tubulação de água quente e fria para o nosso banheiro, né? Porque é totalmente diferente do sistema apenas de água fria, que é aquecido diretamente na hora de ligar o chuveiro. Então, bora lá! Bom, gente, e esse é o sistema de água quente, né? A gente percebe que a maior parte das conexões são feitas a partir desse tubo branco, né? Que é o tubo CPVC, que resiste a altas temperaturas, né? E a cola dele também é um pouco diferente, essa cola avermelhada, cola especial para tubos CPVC. Um grande detalhe aqui para mostrar é que, por padrão, geralmente as peças monocomandos têm as entradas de água quente ao lado esquerdo e a entrada de água fria ao lado direito. Então, se você tem intenção de utilizar peças monocomandos ou só quer seguir algum padrão, coloque sempre os canos de os tubos CPVC para o seu lado esquerdo e os tubos PVC para o seu lado direito. Aqui, basicamente, o sistema é idêntico ao sistema de água fria, só que ele vem em dose dupla, né? Temos um registro para cada tipo de água, que permite a gente fechar completamente essa passagem de água, né, que é o registro de gaveta. E a partir dele, quando descemos, iremos fazer a união dessas águas para ela novamente subir aqui para a saída do chuveiro, né? Bom, e um detalhe muito importante é que esse tubo aqui que desce água fria, a gente já faz a união com um tubo CPVC de água quente, logo aqui em cima, né? Bem dizer, a 1 metro da onde essa água quente vai se misturar com água fria. Isso é uma margem de segurança. Vou abaixar aqui, ó. Porque o que acontece? Essa água quente está vindo por aqui. Tem o registro de pressão dela. E a água fria está vindo por aqui. Tem o registro de pressão dela. As águas se misturam e sobem para a saída do chuveiro. Acontece que pode ter algum resquício de água quente passando para cá, aquecendo essas conexões e talvez até dando um bom retorninho aqui. E se essa parte aqui não tiver preparada para aguentar alta temperatura, o cano não vai suportar. Então, gente, eu indico aqui pelo menos de 50 centímetros para cima a 1 metro, tá? Essa parte aqui que sai, que é o registro de pressão voltando aqui para água fria, é meio que obrigatório você já utilizar peças voltadas para água quente, né? Porque aqui com certeza vai também ter uma grande concentração de água quente. Mas, gente, não custa nada você subir uns 50 centímetros, 1 metro aqui desse tubo para garantir que você não venha a ter problema nas suas conexões, tá?
E, gente, esse sistema aqui, ele é o sistema de 2 registros que se misturam. Existe um outro sistema, só que é muito mais caro, né? Que é o monocomando, que basicamente tudo é a partir de um registro só, né? Um controle só de água. E aí, nesse caso, é obrigatório você sempre deixar a saída de água quente para o lado esquerdo. No nosso caso aqui, a gente deixou em alguns pontos, em outros não deixou. A gente foi meio que pela lógica de economia de cano, porque a gente já sabia que ia fazer esse sistema de 2 registros. Mas eu vou até um outro banheiro para mostrar para vocês que a gente não foi pela essa lógica. Por quê? O tubo CPVC, ele é muito caro, que é esse tubo branco. Então, se a gente consegue economizar nas viradas, nas curvas, nas conexões, inclusive na metragem do cano, por onde ele desce, por onde ele sobe, a gente tenta ao máximo fazer isso, né? Aqui já é um outro sistema, né, de instalação. E aqui, ó, o tubo de CPVC, né? Ele está do nosso lado direito. E, gente, ok também no nosso caso, porque a gente não tem monocomando e não tem intenção de nunca pôr monocomando aqui em casa, tá bom? Então, esse é um dos motivos que a gente foi se baseando. Mas, se vocês puderem, não for fazer falta para vocês, cada um sabe da realidade de cada um, né? Procurem utilizar sempre do lado esquerdo, beleza? Gente, é claro que quando a gente for realmente fazer a instalação do nosso boiler com aquecimento solar, a gente vai gravar etapa por etapa e mostrar todo o processo para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal aqui embaixo e para não perder nenhum vídeo, ative o sininho, porque toda semana lançamos 2 vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também, gente, de seguir a gente lá no Instagram, @lar.cabral, porque lá a gente tem atualização diária da obra. Vocês vão acompanhar a gente de pertinho, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.